Em dezembro de 2008, o mundo financeiro descobriu que um dos seus pilares era, na verdade, uma mentira. E não era uma mentira qualquer. Era uma mentira de 65 bilhões de dólares. Bora entender como um único homem conseguiu enganar milhares de pessoas, construir o maior castelo de cartas da história e o que aconteceu quando um sopro de realidade botou tudo abaixo. 65 bilhões de dólares. É um número mas tão grande que até é difícil de imaginar. Essa foi a grana que simplesmente evaporou. O valor de uma riqueza que, no fim das contas, nunca nem existiu. Era pura fumaça e espelhos, mas numa escala que ninguém nunca tinha visto. E tá aí a frase que detonou a bomba. Com essas poucas e frias palavras para os próprios filhos, Bernie Madoff acabou com décadas de engano. Ele revelou que o mago de Wall Street era, na verdade, um mestre da ficção. Para a gente entender a fraude, a gente precisa primeiro entender o cara por trás dela. Antes do nome dele virar sinônimo de golpe, Bernie Madoff era uma figura perigosamente respeitável no mundo das finanças. A trajetória dele parecia impecável, né? Uma verdadeira história de sucesso de Wall Street. O Madoff não começou nas sombras, muito pelo contrário. Por décadas ele foi um inovador, um pioneiro que ajudou a moldar os mercados modernos. Ele não era só mais um jogador, ele chegou a ser o presidente da Nasdaq. E essa legitimidade toda, construída ao longo de anos, foi a arma mais poderosa dele. E o jeito que ele operava era genial. No mau sentido, claro. Pensa assim, era um negócio legítimo na frente e um gigantesco esquema Ponzi nos fundos. No andar de cima, a corretora dele era real, inovadora e super respeitada. Mas lá no andar de baixo, no escritório separado, era ali que a mágica do crime acontecia. E como ele atraía os investidores para essa armadilha? Bom, com uma mistura de carisma e exclusividade. O Madoff não vendia um investimento, ele oferecia acesso a um clube de elite. Entrar era um privilégio. E a primeira regra desse clube era bem simples. Não faça perguntas sobre como os retornos eram tão consistentes, tão milagrosos. Certo, agora vamos abrir o capô e ver como essa máquina de fraude realmente funcionava. A mecânica por trás da ilusão era, surpreendentemente, muito, mas muito simples. A base de tudo era o clássico esquema Ponzi. Não era nenhuma estratégia financeira super nova ou complexa. Era basicamente usar o dinheiro de novos investidores para pagar os antigos que queriam sacar a grana. E, claro, fingir que o dinheiro estava crescendo magicamente. O processo era assustadoramente direto. Primeiro, atrair gente com a promessa de retornos consistentes, quase bons demais para ser verdade. Segundo, usar o dinheiro que entrava para pagar quem pedia resgate, criando a ilusão de que tudo estava bem. E terceiro, a peça central do golpe: fabricar extratos de conta falsos, mostrando lucros e negociações que nunca aconteceram. E quando alguém ousava perguntar sobre a estratégia dele, o Madoff jogava um termo super complicado: Split Strike Conversion. Parecia sofisticado, né? Mas, na verdade, era só um jargão para confundir e fazer as pessoas pararem de perguntar. Uma cortina de fumaça perfeita. E olha só que loucura! A fábrica de ficção não era nenhum centro de alta tecnologia. Era um computador antigo, um trambolho, que imprimia extratos falsos com uma aparência tão normal, tão sem graça, que ninguém suspeitava. A normalidade era o disfarce perfeito. Mas nem todo mundo foi enganado. Por anos, um investigador financeiro, o Harry Markopolos, tentou soar o alarme. Ele apresentou análises detalhadas para os reguladores, provando que era matematicamente impossível o Madoff conseguir aqueles retornos. Mas os avisos dele foram simplesmente ignorados, de novo e de novo, por quem deveria proteger os investidores. Todo o castelo de cartas, por maior que seja, uma hora desmorona. E para o Madoff, o vento que derrubou tudo foi a crise financeira de 2008. O fluxo de dinheiro novo, que era o que mantinha o sistema vivo, simplesmente secou. E aí, a máquina não tinha mais como se sustentar. Com a crise, os investidores correram para sacar o dinheiro. De repente, Madoff recebeu pedidos de resgate de 7 bilhões de dólares. Só que ele não tinha essa grana. Pressionado contra a parede, ele confessou tudo para os filhos, que, vale dizer, não faziam parte da fraude. A casa caiu. Já imaginou ouvir isso do seu próprio pai? A confissão foi assim, direta, sem emoção. Os filhos dele, Mark e Andrew, não pensaram duas vezes. No dia seguinte, eles procuraram as autoridades e denunciaram o próprio pai. A confissão do Madoff não foi o fim da história. Foi só o começo de um terremoto financeiro. Agora, vamos dar uma olhada nas consequências devastadoras e no legado que o maior esquema Ponzi da história deixou.
Em junho de 2009, depois de se declarar culpado de 11 crimes federais, Bernie Madoff recebeu a pena máxima, 150 anos de prisão. Uma punição simbólica para um crime de proporções históricas, garantindo que ele nunca mais veria a luz do dia como um homem livre. O impacto foi simplesmente devastador e atingiu todo mundo. Vidas foram arruinadas da noite para o dia. A falha gigantesca dos reguladores em não pegar a fraude antes abalou a confiança no sistema financeiro. Isso levou a reformas importantes e, claro, transformou Madoff no arquétipo do vilão de Wall Street na cultura popular. O fim da história do Madoff foi bem discreto. Ele morreu na prisão em 2021, colocando um ponto final na vida do homem responsável por tanta ruína, tanto financeira quanto emocional. Mas o legado da fraude dele, esse continua. E isso tudo nos deixa com uma reflexão bem séria. A história do Madoff é um alerta sobre como a confiança é frágil e como o engano pode ser sofisticado. Ela mostra que, às vezes, o maior risco não vem de um estranho, mas de alguém que é respeitado e admirado. A pergunta que fica no ar é: será que o sistema está de fato mais preparado para identificar o próximo grande golpe?